Há 2 meses, passamos por momentos que jamais imaginávamos passar. Que a violência era grande, a gente já sabia. Os casos que noticiamos aqui nos tocavam. Mas a violência sempre ganha uma dimensão maior quando acontece com alguém próximo, alguém do nosso convívio. E a gente acredita que esse é o mesmo sentimento de quem já passou pela violência ou conhece alguém que foi vítima dela. A gente perde o chão, né? E se pergunta, por que aconteceu com a gente? Pois é, Almir, estamos falando da noite do dia 16 de setembro, quando o nosso amigo o jornalista Alexandre Farias foi baleado na cabeça durante uma troca de tiros entre polícia e bandidos no Alto do Moura. Vamos relembrar o caso. Naquele sábado, enquanto o Alexandre apresentava o ABTV segunda edição, criminosos roubavam um carro no bairro Indianópolis. Alexandre termina seu plantão aqui na TV Asa Branca, passa rápido em um supermercado no bairro Maurício de Nassau e segue para casa para descansar depois de um dia de trabalho. Ele não conseguiria fazer isso porque no caminho se tornaria mais uma vítima da violência em Caruaru. Alexandre foi atendido por uma equipe do SAMU que já estava a caminho do Alto do Moura para socorrer outros companheiros de trabalho e uma vítima de acidente de moto que foram atropelados pelos mesmos bandidos que causaram tudo isso. Ele é levado para o Hospital Regional do Agreste em estado grave, onde tem seu quadro médico estabilizado para então ser encaminhado para o Hospital da Unimed, onde foi visto por um neurocirurgião e submetido a uma cirurgia. Lá, seguiu internado até o dia 28 de setembro, quando foi transferido de avião para o Hospital Esperança, no Recife. E é para o Recife que a gente segue agora ao vivo com o repórter Anderson Melo, que está no Hospital Esperança, onde Alexandre segue internado na UTI. Isso mesmo, Anderson, uma boa tarde para você. A gente gostaria muito, a expectativa, a gente imagina, de todo mundo que está em casa, né, para nos atualizar a respeito do estado de saúde do Alexandre. Inclusive, a gente até observa que aqui em Caruaru, quando aconteceu essa tragédia, né, e o Alexandre ficou internado, a gente recebia boletins médicos 2 vezes ao dia. Depois que houve a transferência para o Recife, isso não aconteceu mais, né, Anderson? Isso, Almir. Mas sabe por que não está acontecendo? Porque Alexandre está numa fase em que a recuperação é um pouquinho mais lenta. E isso é normal pelo trauma que ele passou. Não tem nada de anormal nesse processo. Só para localizar um pouquinho o telespectador, já que a gente está um pouquinho tá fora da área de cobertura da TV Asa Branca, eu estou falando aqui da Ilha do Leite, que fica na área central do Recife, onde tem vários hospitais. Aqui é conhecido como um polo médico. E o Alexandre foi trazido aqui para o Hospital Esperança há 2 meses, como vocês explicaram agora há pouco. Mas para a gente entender melhor, porque tem uma pergunta, Almir e Renata, que muita gente faz para as nossas equipes de reportagens todos os dias como é que Alexandre está? Foi essa pergunta que eu fiz à médica responsável por ele. Olha só. Nós não participamos da fase inicial do tratamento. Ele foi muito bem conduzido lá em Caruaru e graças a essa primeira fase ele sobreviveu ao trauma, que foi bastante grave, e chegou para a gente já no dia 28 de setembro, 13 dias depois, já superado o trauma, para uma segunda fase, que é evitar que houvesse novos danos cerebrais e começar o processo de reabilitação. Nesse momento ele está independente da ventilação mecânica, ele tem um nível de consciência razoável, ele atende os nossos pedidos, interage com quem o examina e conversa com ele, acompanha o ambiente, mas ainda é muito cedo para a gente ter um domínio completo da situação de Carlos e até onde a gente vai conseguir chegar. Quais serão os próximos passos a partir de agora? Ele já tendo essa consciência, a reabilitação seria o caminho para uma progressiva melhora do estado de saúde dele? Um dos motivos dele continuar na UTI é porque é um lugar que a gente tem condições de promover uma fisioterapia mais intensiva do que se estivesse no andar. E um acompanhamento ainda. Ele tem alguns procedimentos, inclusive neurocirúrgico, a ser feito, que eu não sei ainda precisar em que momento será feito. Isso é uma decisão ainda que está sendo avaliada. Mas é muita fisioterapia motora, respiratória e estimulação mesmo para que ele volte a participar do meio ambiente e assim recuperando. O acidente acontece num minuto, num segundo, mas a reabilitação com certeza leva semanas e semanas e semanas. Eu acho que o grande trunfo que Carlos Alexandre tem a favor dele é a idade. Ele é um rapaz jovem, sadio, né? E isso com certeza será importante nesse processo de reabilitação.
Muito bem. A nossa equipe teve a oportunidade de visitar o Alexandre hoje pela manhã. Eu, a Joaline Nascimento, que faz parte do G1 Caruaru Região, o cinegrafista Adelson Siqueira, o Alberto Alves, que é o nosso motorista, fomos vê-lo. Ele estava sonolento, era por volta das 9 horas da manhã, o que é muito natural, ninguém é obrigado a estar numa UTI já esperto. Ele estava lá, abriu os olhos, olhou para a gente. Por enquanto ele ainda não pode falar, porque ele fez uma traqueostomia. Só para que você que está em casa entender, é uma abertura que se faz assim na garganta para facilitar que o ar vá até os pulmões. Isso facilita também na reabilitação dele. E além disso, ele está recebendo muitas visitas, dezenas de visitas desde que ele veio aqui para o Recife. Eu conversei também com o irmão dele, que falou um pouquinho sobre como é que ele reage quando recebe uma visita, claro, quando ele está mais acordado, quando está mais esperto. Olha só. Alexandre se comporta muito bem, Anderson. É até surpreendente para todos nós a forma que ele se comunica com a gente, né? Alexandre não está emitindo som ainda na sua voz, questão do aparelho de traqueostomia que ainda permanece com ele. Mas ele já nos comunica através das expressões labiais, a gente já entende as palavras de Alexandre. Ele, com os braços, ele já acena, ele já diz o que está lhe incomodando, já manda um legal, são coisas importantes. Nesse momento a gente consegue se comunicar dele. A gente sabe o quanto é importante dele receber as visitas e principalmente ele saber do carinho que as pessoas estão mandando para ele, né? Ah, sim, isso é outro fato que eu já falei para ele, que ele não tinha a proporção do quanto ele era querido, do quanto as pessoas gostam dele. Não só de Caruaru, quando ele está atuando atualmente, mas também aqui em Recife, pois ele já trabalhou em outras emissoras por aqui. E as visitas, os colegas de trabalho, os familiares, as pessoas muitas anônimas, que vêm aqui através de notícias de Alexandre, e a gente passa todos os recados para ele, e a gente percebe que ele fica muito feliz com isso. É muita gente, é muito carinho, e as pessoas sempre perguntando por Alexandre. A gente fica muito feliz, né, com essa preocupação das pessoas, e a gente também fica sempre na ansiedade por ter informações, e a gente entende a ansiedade de vocês também, mas aí a gente só pode passar alguma coisa para vocês se a gente tiver essa informação, se a gente tiver essa novidade, né, Almir? Exatamente, a gente não pode passar, faz parte de uma das regras do jornalismo, né? A gente não pode passar a nossa impressão diante do fato, né? A gente tem que receber as informações oficiais para repassar para o telespectador. Pois é, muita gente também fica querendo saber sobre aquelas pessoas que provocaram tudo isso. Na verdade, Alexandre foi uma das vítimas, porque os bandidos, né, que participaram de tudo isso já estavam causando terror aqui em Caruaru. E é o que a gente quer saber agora de Anderson Melo, se tem informações sobre esses indivíduos, Anderson. A gente sabe que a prisão inicialmente foi aqui no Juiz Plácido de Souza, para onde eles foram. Continuam lá ou não? Isso, Renata. Só para relembrar um pouquinho o telespectador, dos 5 homens envolvidos, 4 foram presos e 1 acabou sendo morto durante a operação policial. 3 deles foram presos durante uma operação da polícia lá em Lagoa de Pedra, na segunda-feira após o crime. Um 4º bandido foi morto no confronto com a polícia e um 5º homem foi preso no dia seguinte no bairro José Carlos de Oliveira. Eles seriam fugitivos do presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Eles foram transferidos, eles estavam realmente no presídio aí de Caruaru, mas eles foram transferidos para unidades prisionais aqui da região metropolitana do Recife. E para você que está acompanhando essa edição da ABTV, para relembrar toda essa história, eu vou pedir para o cinegrafista Adelson Siqueira mostrar essa imagem aqui. Nós estamos ao lado do rio Capibaribe, aqui no Recife, e percebam uma coisa, a água que passa agora por baixo dessa primeira ponte, ela leva um tempo para chegar até aquela segunda, lá longe. O tempo é necessário agora, é o maior companheiro de Alexandre. Ele precisa de tempo para se recuperar, vai ser o tempo dele e no momento certo ele estará de volta, recuperado. É essa fé que a gente tem, é isso que vai acontecer com a oração de todo mundo que está mandando energias positivas para o Alexandre. Renata, Almir. É isso mesmo, Anderson Melo. Boa lembrança, hein? Pois é, e boa metáfora, né? Boa metáfora. Tudo no tempo de Deus e no tempo de Alexandre, ele está se recuperando. A gente pede paciência às pessoas e pede também, como o Anderson falou, que continuem nas orações, continuem mandando energia positiva. Isso é muito bom para Alexandre e também para a família dele. Sem dúvidas, sem dúvidas.